Terra, e é responsável pela estruturação física do nosso corpo físico. E aí a gestação é de 9 meses, aproximadamente, lá no forninho da mamãe, com aquele envoltório todo que é o corpo da mãe. Nós temos também uma natureza vegetativa, ligada ao elemento água, e que cuida de todos os processos fisiológicos de regeneração, formação e crescimento, e nós chamamos de corpo etérico, e a gestação são 7 anos até a troca dos dentes, e é aqui que a gente se debruça bastante nesse primeiro setênio. Aí, essa natureza vegetativa, ela também faz com que a gente vença as leis físicas, né? A gente não apodreça mesmo sendo de carne, a gente cresça para cima. E está muito relacionado, ou melhor, está totalmente relacionado com luz e tempo. E tanto a luz quanto o tempo são forças que vêm das esferas do planeta. Se a gente pensar no cosmos, ele vem da periferia para o centro. Então, tempo, cronos, todos os ritmos, dia e noite, ciclo lunar, estações do ano, tudo isso vem, né, desse macrocosmo. E isso está individualizado em nós. Temos uma natureza animal, ligado ao elemento ar, que é o nosso anímico, nosso ânimo, relacionado aos sentimentos, aos nossos movimentos e à nossa sensibilidade. Aqui a gente chama de corpo astral. E a gestação desse corpo astral, ele tem 14 anos, é até a puberdade. E por fim, essa relação de natureza humana, ligado ao elemento fogo, relacionado à capacidade de autoconsciência, à identidade, que é esse corpo portador do eu. E essa gestação leva 21 anos. Então aqui é assim, só uma retrospectiva para a gente lembrar que esse ser humano que nós somos e as nossas crianças é bem complexo. E lembrando que cada corpo tem o seu tempo de maturação, né, de gestação, e que agora a gente debruça bastante sobre esse corpo etérico que está sendo gestado, e assim como o corpo físico dentro da barriga da mamãe não sofre influências de fora, é importante que esse corpo etérico, durante 7 anos, também seja protegido por esse envoltório que está fazendo a sua gestação, certo? Então, agora nós vamos entrar aqui no tema importante, que é a proteção à infância, um caminho para um futuro melhor. Pedimos só um favor, não nos apresse. Cada criança tem seu próprio tempo para evoluir. A criança pequena desperta em nós muitos sentimentos, admiração, o encantamento quando contemplamos como se revelam passo a passo, ternura, quando enxergamos sua inocência, esperança, quando imaginamos seu futuro, assim que ela começa a se desenvolver e se revelar, reverência pela coragem de entrar na vida terrena em tempos tão desafiadores. Viver com crianças nos dá a possibilidade de nos tornarmos seres humanos melhores e desenvolver cuidados e proteção em nossas almas. A criança nos traz alegria e bondade e desperta em nós um senso de responsabilidade pelo futuro. Por trás da simplicidade, da natureza delicada da educação nos primeiros anos de vida, está a fonte de força interior, que a criança precisará para tomar posse da vida, superar os obstáculos e se relacionar corretamente com o outro e com o mundo.
Então, assim, fazendo uma pequena retrospectiva ainda, nós temos que pensar que essa fonte de força interior, ela está sendo gestada agora, né? Então, por isso a proteção à infância é tão importante, tão delicada. Não é só a escola Waldorf, muitos movimentos. Existe uma aliança pela infância que debruça sobre essa importância. Então, aqui fica essa grande reflexão. E entramos agora na primeira lei da infância. O corpo inteiro da criança é um órgão sensorial. O corpo inteiro da criança é um órgão sensorial aberto a toda e qualquer impressão. A gente pode imaginar aqui a imagem da criança dormindo, né? Aberta, com o bracinho aberto, totalmente entregue ao mundo, né? Essa imagem traz muito disso. A criança é extremamente sensível ao ambiente imediato. Um sorriso, cores, pensamentos positivos das pessoas em volta, tudo modela e forma a criança, assim como o nervosismo, o ato sem sentido e explosões de temperamento. Crianças não são capazes conscientemente de se proteger das influências externas. Essas impressões penetram diretamente na medula óssea, trazendo muitas vezes alterações na cor de pele e no sistema digestivo como reações. As impressões iniciais crescem com o corpo da criança, como cicatrizes ou tecidos saudáveis. Steiner falava isso há 100 anos atrás. Hoje já é ciência, né? Hoje nós já temos essa aliança pela infância que comprovadamente afirma que as crianças precisam de um ambiente alegre e feliz ao lado para poder se desenvolver melhor. Aspas. Entre os impulsos que têm efeito plasmador sobre os órgãos físicos, encontramos, pois, a alegria provocada pelo ambiente e dentro deste, os rostos alegres dos educadores, como um amor, antes de tudo, sincero, nunca forçado. Tal amor, que permeia calorosamente todo o ambiente, incuba, no verdadeiro sentido da palavra, as formas dos órgãos físicos. Rudolf Steiner. Aí nós pegamos aqui uma pintura linda, de 1853 a 1933, que viveu Carl, que chama Happy Home, e aí mostra toda a alegria em volta da criança, das crianças, né? Antes da ciência chegar, algumas pessoas já intuíam essa importância. Aí aqui o olho e a imagem. Quando consideramos que tudo o que fazemos perto da criança causa uma impressão sobre ela, constatamos que nós mesmos determinamos toda a sua disposição para o desenvolvimento de boa saúde ou doenças. Antes da segunda dentição, a criança é em sua totalidade um verdadeiro órgão sensório. Não um órgão sensório que atua de maneira consciente, mas um órgão sensório que, como os outros, reproduz inconscientemente o mundo. Ela reproduz o que percebe, principalmente nas pessoas ao seu redor. Tais imagens interiores não são, portanto, meras imagens.
são ao mesmo tempo forças que organizam física e plasticamente a criança em seu interior. Nos primeiros anos de vida, o olho se desenvolve com a predominância do sangue, da circulação. E, posteriormente, os processos neurológicos predominam cada vez mais. Assim, o desenvolvimento da vida sensorial do ser humano é um desenvolvimento que vai da circulação sanguínea à vida neurológica. De certa forma, a criança é totalmente olho. A física mais corriqueira ensina que cada objeto que se encontra no exterior forma-se no olho uma imagem invertida. Portanto, o que está fora no mundo encontra-se dentro do olho em forma de imagem. Assim, considerando que os órgãos dos sentidos não pensam e sim percebem imagens a partir do exterior, temos que agir diante da criança ao invés de ficar explicando as coisas. Então aqui fica uma dica, né? A criança, ela vive o mundo no primeiro setênio através das imagens. A imagem do que ela vê atua dentro dela. Por isso que a gente sempre fala nas nossas reuniões e conversa com as famílias, dizendo: você quer que a sua criança faça? Faça. Se você não quer, nem pense. Tudo que a gente faz em volta da criança, ela traz para dentro. E Steiner fala em algumas palestras que a gente pode imaginar um saco plástico com farinha bem fininha. Hoje a gente tem ali a farinha de arroz ou até mesmo o amido de milho, bem fininho. E cada coisa que a gente faz em volta da criança, a gente está imprimindo. É como se a gente estivesse tocando com o dedo esse saco de farinha, e esse saco de farinha é a imagem que a gente pode fazer um paralelo com a nossa criança. Essa foto, ela traz uma imagem para a gente que, como se a criança protegesse, né, a sua boneca. Tampa o olhinho para que ela não sofra, né, diante do que está fora. Então, para nós, fica aqui uma grande dica de que a criança, no primeiro setênio, ela é puramente um órgão sensorial. E o olho é o que vai trazer a imagem para dentro. Semeando o futuro. O que dizemos ou ensinamos às crianças ainda não causa nenhuma impressão. A impressão é causada pelo que elas imitam a partir do que fazemos e falamos. Porém, a essência tem uma continuidade dentro da criança. Isto é essencial. É essencial não acreditar que a criança pode aprender o que é bom ou ruim, mas saber que o que é feito perto da criança transforma-se a partir de seu organismo em corpo, alma e espírito, nesse ser completo lá na frente. A saúde da vida inteira de um ser humano depende de como, em sua infância, nos comportamos perto dele. As inclinações para o futuro e para o outro que as crianças desenvolverão dependerá de nosso comportamento diante delas. Aí a gente traz uma foto aqui em cima que circulou bastante por esses tempos, né, na nossa mídia social, que é um adulto batendo na criança e ele vai crescendo e acaba reproduzindo, né, um ciclo vicioso. E todo mundo precisa de uma infância que não precise ser curada mais tarde. É lógico que aqui é só um recorte,
A gente está chegando num extremo de violência. Mas dá para a gente refletir muito sobre isso. Embaixo, por sua vez, né? Uma mãe muito carinhosa fazendo tranças no cabelo da filha, que faz tranças no cabelo da outra filha, que está lá no rio, dentro, no seu momento ali, brincando e trabalhando, e imitando, enfim. Então, quando a gente fala de semear o futuro, essa é uma lei que não falha. O que a gente planta, a gente colhe. Então, as nossas crianças, elas vêm totalmente abertas, numa confiança totalmente do adulto que está diante dela, e ela espera de nós uma inclinação de amor, né, de carinho, para que ela possa depois devolver ao mundo. Então, a primeira lei, só retomando, a criança inteira é um órgão sensório. Vamos imaginar um grande olho. A segunda lei da infância diz sobre a imitação. Nascida do amor, a segunda lei da infância é um hábito sagrado que todo ser humano traz consigo. O aprendizado ocorre por imitação. Um ato de amor convocou o ser da criança e preparou um corpo como morada física. Do mundo espiritual amoroso, a criança vibra com um sentimento ilimitado de confiança na bondade de nosso mundo. Então há o desejo de imitar tudo, e tudo se torna parte da criança através da imitação. Gestos, atitudes internas, condutas externas, linguagens que usamos e pensamentos que pensamos. O hábito da criança de nos imitar vai até 9, 10 anos de vida. E preenchido de grande confiança e grandes expectativas, convida-nos a sermos dignos dessa imitação. Ações significativas amalgamam um cérebro que é capaz de ter pensamentos significativos. A inconsistência tem efeito oposto. Isso é uma provocação, né? Aí aqui nós temos duas imagens lindas, né? De uma senhora, uma mãe, uma avó, um adulto diante da criança, costurando, arrumando, fazendo roupa talvez para a bonequinha que está ali no pé. E a criança no seu gesto imitando, aprendendo algo que só o ser humano faz. Ah, mas costurar é tão importante assim? É muito mais complexo, né, gente? Nós estamos falando de ser humano. E atrás, embaixo, dois adultos, né, andando com a mãozinha para trás e a cabeça para baixo, e a criança tão pequenina imitando esse gesto. E isso é verdadeiro. A gente sabe, quem trabalha com criança, quem tem criança em casa, sabe como isso é verdade. Imitar gestos humanos. Duas palavras mágicas caracterizam a maneira como a criança se relaciona com o mundo: imitação e exemplo. Após o nascimento, a criança se expressa por meio de gestos e expressões fisionômicas ao imitar. E para isso, ela precisa perceber o que está acontecendo diante dela e vincular-se com o que foi percebido. Repetir, por exemplo, o que é assistido na TV ou o que percebeu por meios eletrônicos não é uma imitação autêntica.
A criança, na verdade, ela está expelindo algo que está intoxicando, gerando desconforto. O processo criativo que transforma o modelo não acontece nessa imitação. A criança precisa estar interiormente fortalecida para vincular-se e poder imitar. O calor humano do ambiente é a condição que possibilita a imitação da criança. O adulto apresenta o mundo para a criança através de gestos que estão em todas as atividades humanas primordiais. A criança desenvolve a linguagem expressiva por meio do gesto, da fala, do desenho e do movimento. A imitação, que caracteriza todo o aprendizado no primeiro setênio, chama-se, a princípio, memória corporal e se transforma no decurso desse período em memória representativa, por volta dos 4 anos, 3 anos e meio, quando passa a lidar com o fluxo temporal e tem a linguagem oral como suporte. Passa a direcionar a intenção do brincar quando tem intenção no brincar. A Steiner diz assim: quando pode imitar tais exemplos sadios, numa atmosfera de amor, a criança encontra-se em seu elemento adequado. Deve-se cuidar rigorosamente para que ao redor da criança nada ocorra que ela não deva imitar. Ninguém deveria praticar qualquer ação que ela fosse proibida de fazer. Quando se vê uma criança rabiscar letras, muito antes de lhes compreender o sentido, constata-se que ela procura nessa idade apenas imitar. Aliás, é bom que ela primeiro imite esses signos e nessa época, e somente mais tarde, entenda o seu sentido. Todo aprendizado deveria ocorrer nessa época, especialmente pela imitação. É ouvindo que melhor a criança aprende a falar. Quaisquer regras e qualquer instrução artificial, nada podem trazer de bom. Rudolf Steiner. Então, aqui antes da gente passar para a próxima tela, eu gostaria de retomar aqui, né, que a criança, ela anda, ela fala, porque tem um adulto diante dela que anda e fala. Quando a gente tem o nosso bebê pequenininho, que a gente começa a balbuciar, né? Falar, nenezinho da mamãe, tá com soninho. A gente conversa com a nossa criança, né? Quando acabou de chegar ao mundo. E a criança faz aquele biquinho e começa a balbuciar. Ela está imitando o nosso gesto de falar. A criança cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, mas não desiste de andar, porque ela quer imitar esse ser humano que está diante dela. Então a gente pega às vezes no pé das famílias e fala, olha, tá brincando muito disso ou disso, tá reproduzindo muito o que está na TV, porque, como disse ali no texto, essa imitação, ela não é uma imitação autêntica. Na verdade, a criança ela está vomitando aquilo que entrou para ela, né, sem filtro, pelos olhos, pelo ouvido. E aí ela acaba vomitando isso em algum momento. E quando isso se torna uma constante, a gente pode falar que essa criança está ficando intoxicada demais. E isso pode levar a uma séria consequência na saúde. Então, é muito importante, sabendo que a criança, ela aprende pela imitação, todo aprendizado vem pela imitação, é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade de promover um ambiente onde a criança tenha a quem imitar. É muito bom, é muito feliz a criança que tem isso dentro de casa. Geralmente elas grudam, é só vocês perceberem, elas grudam em quem está fazendo alguma coisa. Se a gente tem
a possibilidade de estar cozinhando, consertando alguma coisa, produzindo alguma coisa, regando as plantas, ou se a gente tem uma ajudante na cozinha que está fazendo alguma refeição. A criança gruda ali, ela busca isso a todo momento. E quando a gente põe para ela uma tela morta, sem tridimensionalidade, bidimensionalidade, a criança acaba se intoxicando. E a força da imitação é tão grande que ela vai reproduzir isso. O que a vida quer de nós é coragem. Nos dias de hoje, é preciso ter coragem por parte dos adultos para nadar contra a maré e seguir a intuição de que a infância leva tempo e de que a vida em si é educativa para a criança. Em um mundo onde os gestos humanos e os processos estão sendo engolidos cada vez mais pela tecnologia, é preciso ter coragem para ter confiança na capacidade infantil de agir. Se a criança está rodeada de adultos que se autoeducam, que trabalham buscando ser um modelo para suas crianças na vida diária, isso permite que ela aprenda por imitação. É durante a vida cotidiana que as crianças aprendem a ligar-se à vida e aos outros. Estar consciente do papel de ser mãe, pai, educador, requer muito mais que atenção. A infância nunca retorna. É uma situação única. Aí nós temos um mundo de tecnologia a nosso favor, graças a Deus, né, com máquina de lavar, aspirador, liquidificador, tudo isso facilita muito a vida do adulto, com certeza, e somos muito gratos a esse caminho que o ser humano fez. Mas a gente está falando aqui de uma criança pequena que precisa ancorar no seu corpo, entender que é um ser humano, entender que mais do que uma pedra, mais do que uma planta, mais do que um lindo animal, ela tem possibilidade de realizar as coisas através das suas mãos, através da sua fala, através do seu pensamento. Essa criança precisa aprender que ela tem a possibilidade de atuar no mundo de uma forma amorosa. E para isso, ela tem que aprender a ser gente, né? E são nos pequenos gestos que a criança aprende. Então, no mundo de muita tecnologia, os processos se perdem. A criança não acompanha os processos. Ela não entende, nem porque ela tem duas lindas mãos que fazem tantas coisas, porque as máquinas fazem por ela. Então é muito importante, na simplicidade, a gente trazer esse exemplo e nadar contra a maré assim. Poxa, mas eu vou lavar uma meinha na mão se eu tenho uma máquina? Vai. Por amor à sua criança, você vai. Você vai varrer um chão, você vai dobrar um paninho, você vai pôr uma mesa linda com um vasinho em cima de flor. Por amor à sua criança, você vai trazer humanidade nos seus gestos. Precisamos providenciar o ambiente mais favorável possível, de modo que a criança possa se educar tendo o nosso exemplo diante dela, tal como precisa se educar em decorrência do destino atuante em seu interior. Dovstein. A criança brinca quando imita. As reflexões intelectualistas dos adultos levaram à criação de todo tipo de atividade lúdica para as crianças, atividades estas inventadas.
Só que elas sentem vontade de imitar o trabalho dos adultos. É um impulso natural. Realmente é importante que convivam com pessoas que se comportem de maneira natural e que recebam estímulos para imitar o que elas fazem. As atividades realizadas pela criança devem se basear diretamente nos afazeres da vida concreta. Não podem ser atividades inventadas pela cultura intelectualista dos adultos. A necessidade de imitar a vida é o que realmente importa. Todos os movimentos que percebe ao seu redor são para ela movimentos cheios de significado. São gestos dessa natureza que ela imita. O que o adulto realiza com amor é sentido pela criança como algo que ela precisa desenvolver para tornar-se um ser humano. Devemos acolher toda criança com reverência religiosa e educá-las com amor pelas ações. Aqui, quando a gente fala de reverência religiosa, nós estamos falando do mais profundo significado de religião, que é o religar, é o entender que essa criança vem para nós de um mundo espiritual para realizar aqui coisas que lá ela não conseguiria mais realizar. Então, nós temos que acolher a nossa criança com total reverência, trazendo para ela total possibilidade de que ela se eduque, se autoeduque através de mim. Então, tudo que eu for fazer diante da criança, eu deveria trazer um amor pelas minhas ações. E assim a criança vai desenvolvendo uma gratidão enorme por essas ações e pelo ser humano que está diante dela. Construindo capacidades para um futuro humano social. É nossa tarefa, portanto, oferecer uma relação próxima, em harmonia com o adulto, a quem essa criança possa amar e que possa se converter em uma fonte de cuidado e alimento para ela. Ela florescerá especialmente quando o gesto interior desse adulto for de gratidão por tudo que a vida lhe traz e de humildade em sua alma. Isso parece simples, né, gente? Mas não é. Mas é possível, está dentro de nós, tá? A confiança em sua própria base corporal é o fundamento para que a criança busque o mundo. Com reverência, devemos oferecer a ela nossa atenção correta, dando-lhe segurança em seu direito de ser e de se desenvolver em seu particular caminho com nosso apoio. Confirmar a existência da criança requer que acolhamos em cada momento seu ser, que desabrocha, e que antecipemos e observemos com reverência como a sua individualidade se expressará. A relação da criança com o seu eu desabrocha e desenvolve a resiliência através de muitas experiências de bem-estar advindas das oportunidades de ação, em todos os aspectos da vida. Passo a passo, a criança vai se tornando um ser social, através das experiências de vida. Quando estiver maior, terá criado relações e saberá como assegurar que suas necessidades sejam satisfeitas. Vai se interessando pelo mundo e pelos seres humanos que estão ao seu redor e se relaciona com eles, ainda que não seja de uma forma amorosa.
A gente sabe como as crianças se relacionam, né? A paciência dos adultos e sua confiança no potencial da criança para aprender a socializar oferecem um meio para a sua aprendizagem. O adulto cuidadoso promove esse ambiente de 3 maneiras. 1. Oferecendo um modelo pessoal e oportunidades para imitação. 2. Oferecendo limites fortes e claros para os comportamentos inapropriados. 3. Através das oportunidades para que a criança realize atividades que surgem dela mesma. Aqui é importante a gente fazer uma pausa e pensar que a criança, então, não sabe das coisas. Elas não são mini adultos. Muito embora pareçam geniais, nós sabemos que elas ainda estão aprendendo. Mas, contudo, porém, todavia, nós adultos devemos confirmar a existência da criança, acolhendo em cada momento o seu ser que desabrocha. E que antecipemos com reverência a sua individualidade que vai se expressar no futuro. Então, tudo que a criança fizer, a gente tem que acolher e aí, sim, oferecer limites fortes e claros quando o comportamento é inadequado. A criança tem vontade, uma vontade imensa de atuar no mundo. E nós, como adultos, precisamos educar essa vontade. Só que não é com conceitos morais, é com atitudes, tá bom? Fica pra gente, sim, essa profunda reflexão. Se eu quiser que a minha criança faça, eu devo fazer. Se eu não quiser que minha criança faça, eu não devo fazer. Através do meu exemplo, a criança vai aprender. A atividade que surge da própria criança e a sua atividade imitativa são de fato expressões do caminho de devoção. Quando uma criança compartilha da observação reverente que um adulto realiza de uma borboleta ou de uma cachoeira, quando ela experimenta o cuidado pelo entorno físico, uma mesa bem posta para a refeição, quando a família leva flores para a professora, ela tem a substância para a reverência e a devoção, à verdade e ao conhecimento. A devoção à verdade e ao conhecimento são atributos da nossa alma que a gente deve desenvolver durante a nossa vida. Tem um livro muito interessante, muito gostoso de ler, que é O Conhecimento dos Mundos Superiores, de Steiner, que ele fala, né, que o grande desafio da nossa época é a gente desenvolver essa devoção à verdade e ao conhecimento. Tem alguém que está com o áudio aberto. Por fim, a terceira lei da infância. As forças do crescimento e a memória são idênticas. A mesma força que a gente pensa é a força que a gente cresce. Vocês estão cansados de ouvir isso de mim. A base mais importante para os primeiros 7 anos de vida é estimular a fantasia e a imaginação criativa na criança através de brincadeiras e fazer com sentido, fazer verdadeiro. Por isso que em muitos lugares a pedagogia Waldorf está sendo chamada e construída em cima da pedagogia do fazer. Aqui deveria estar em aspas, tá, gente? Aspas. Pode-se fazer para a criança uma boneca com um guardanapo dobrado. 2 pontas serão os braços, as outras 2 as pernas, e um nó servirá para a cabeça
na qual algumas manchas de tinta indicam os olhos, o nariz e a boca. Também pode-se comprar uma linda boneca com cabelos genuínos e bochechas pintadas e dar-lhe à criança. Nem queremos insistir no aspecto horrível dessa boneca, perfeitamente capaz de estragar para sempre o sentido estético sadio. Com efeito, o problema educacional mais importante é outro. Tendo à frente o guardanapo dobrado, a criança deve acrescentar pela fantasia aquilo que o transforma em figura humana. Essa atividade da fantasia tem efeito plasmador sobre as formas do cérebro e se abre da mesma maneira como os músculos da mão se deixam permear por uma atividade conveniente. Se a criança ganha a chamada linda boneca, nada resta ao cérebro para fazer, e este se atrofia e resseca em vez de desabrochar. Se os pais pudessem olhar, como pode fazê-lo o pesquisador espiritual, para dentro do cérebro empenhado em estruturar suas próprias formas, com toda certeza só dariam aos seus filhos brinquedos suscetíveis de avivar as forças plasmadoras do cérebro. Todos os brinquedos que possuem apenas formas mortas e matemáticas ressecam e destroem as forças plasmadoras da criança. Enquanto tudo o que faz surgir a ideia da vida atua de maneira sadia. A nossa época materialista produz poucos bons brinquedos. E isso em 100 anos atrás, um pouco mais, tá? Ele traz a figura da boneca porque ele diz que o ser humano, a criança pequena, ela reconhece um ser humano com cabeça, braços e pernas. Isso para ela não é novidade. Então, quando a gente faz uma bonequinha de pano, pega um quadradinho e faz uma bonequinha assim, a criança ela tem condições, a partir do que ela conhece, né, de fantasiar e transformar aquele pedaço de pano em figura humana, que lhe é muito familiar. Tudo o que provém dos arredores da criança e vem ao seu encontro passa por um processo formativo no seu interior, que inclui a formação dos órgãos. Parece que é repetitivo, e gente, a verdade é uma só. A criança no primeiro setênio está fazendo corpo. Ela nasce de um tamanho que ela cabia dentro de um ser humano. E até os 7 anos, olha só o tamanho da figura da direita, ali o nosso querido Francisco, com 6 anos, o tamanho que ele já está, né? Então, a criança nesse primeiro setênio, ela faz corpo. E tudo o que provém dos arredores, a gente está aprendendo aqui com Steiner e hoje já numa ciência, que todo o ambiente plasma esse corpo. Nós sabemos que muitas doenças de fundo, tanto doenças psíquicas como doenças nos próprios órgãos na vida adulta, estão relacionadas à infância. E é disso que a gente está falando. Quando oferecemos à criança a boneca feita com lenço, como nós falamos ali atrás, as forças plasmadoras provenientes do organismo humano, principalmente do sistema rítmico, ou seja, coração e pulmão, circulação e respiração, chegam suavemente ao cérebro para exercer sua função na configuração do sistema nervoso central. Elas formam o cérebro da criança, assim como trabalha um escultor, cujas mãos ágeis e sensíveis, permeadas pela alma e o espírito do artista, transformam o material escolhido em obra de arte. A criança contempla a boneca feita de pano e desta atividade surgem forças formativas em seu interior.
Se ao contrário apresentarmos à criança algo complexo, um fantasma terrível do ponto de vista artístico, que a criança ainda não consegue entender, estaremos chicoteando, espancando o cérebro. Esses dois termos são de Steiner. É necessário deixar a criança o maior tempo possível na vivência suave, sonhadora, baseada na imagem, por meio da qual ela adentra na vida, ou seja, na imaginação, numa consciência não intelectualizada. Desta forma, a criança terá o fortalecimento do seu organismo infantil e assimilará, num momento posterior, a cultura intelectualista. Aqui nós trouxemos duas imagens lá do nosso jardim, onde as nossas crianças pegam isso que vocês estão vendo. Coisinhas da natureza, brinquedos que estavam ali no parque, vasos de flor, e constroem. Olhem os olhares das duas crianças que estão olhando para os seus brinquedos, como eles estão ali imaginando coisas que a gente não tem nem ideia, né? E essa atividade, ela está formando internamente todos os órgãos da criança. Isso não é brincadeira, isso é verdade, tá? Tanto o que eu estou falando, quanto o que eles estão construindo. Imaginação infantil. Os adultos muitas vezes julgam ou tentam explicar a imaginação da criança sem saber que é extremamente importante para ela imaginar e transformar suas imaginações em realidade. Nesse período da vida, ela é um órgão sensorial que abstrai tudo o que está ao seu redor. A forma como ela expressa seu inconsciente e elabora todas as questões do seu interior e do exterior é através da imitação, da imaginação. Permitir que a criança brinque livremente em sua total liberdade é permitir que ela se conecte com sua maior intimidade. Para melhor nos conectarmos com as crianças, devemos compreender que sua imaginação é o seu mundo. E aprendermos. Aqui eu escolhi uma imagem muito linda da nossa querida Lara, que ela colocou esse pano aqui, se vocês conseguirem ver, isso aqui é uma bolsinha que a gente fez para carregar boneca, tipo como chamava, Moisés, né? A gente põe a bonequinha dentro, tem duas alças, uma que está no pescocinho dela e uma que está lá embaixo, tá vendo? Então a gente constrói um brinquedo e na imaginação ele vira outro. O que ela fez? Ela fez o avental igual da tia Sandra. Ela pôs o aventalzinho dela, pôs as bonequinhas ali do lado e estava preparando uma comidinha. Agora, se a gente chega e fala, o que você está fazendo? Ah, mas isso não é para usar assim, isso é para usar assado, ou faz assim, faz assado, a gente quebra esse processo neurológico, tá? Então, essa imagem, ela traduz bastante do que, como as crianças vão transformando as coisas. E olha também como ela está com um olhar, a gente não sabe exatamente o que ela está pensando, mas olha que atividade de concentração grande, né? Com sentido. Esse é o mundo dela. Aí aqui eu trago um mito de Prometeu e uma escultura lá do Louvre, que é exatamente essa imagem de Prometeu amarrado no Monte Cáucaso, onde um abutre vem e devora suas entranhas. E essa obra de arte é de 1762, antes de Steiner, antes de qualquer coisa. As leis da infância exigem humanidade e altruísmo do mundo adulto. Formamos as crianças à nossa própria imagem. Afetamos diretamente as circunvoluções do cérebro,
uma vez que 90% das conexões cerebrais são estabelecidas até os 6 anos. Afetamos as finas vibrações das glândulas, o fígado e o sistema circulatório. Hoje, isso é ciência. Como já vimos, por exemplo, e aqui eu volto na aula passada, o fígado é o órgão central do corpo etérico. Corpo este gestado no período que envolve o nascimento e a troca dos dentes. No passado, as pessoas sabiam disso, mas expressavam seus conhecimentos de forma diferente. Uma dessas maravilhosas imaginações fisiológicas é o mito de Prometeu. Prometeu trouxe luz e fogo aos seres humanos. A luz e o fogo são as centelhas do eu. Somente o ser humano consegue lidar com o fogo. Nenhum animal consegue. Como castigo, Prometeu foi acorrentado a uma rocha no Cáucaso. A cada manhã vinha uma águia e comia do seu fígado. E toda a noite o fígado de Prometeu voltava a crescer até atingir o seu tamanho original. Isso é pura fisiologia. Na mitologia, a águia é sempre uma imagem das forças da cabeça e do sistema nervoso que destroem o corpo. Fazemos o mesmo com nossos corpos quando estamos acordados. Nossa consciência destrói a vida. A pesquisa moderna já revela isso. Durante a noite, enquanto dormimos, reabastecemos nosso fígado, produz glicogênio, e esse se estabelece um equilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo. Assim observamos o corpo etérico, que edifica durante a noite, e o astral e o eu, que destroem durante o dia. Essa é a lei da vida. Mas nós estamos falando agora da criança pequena, que está gestando esse corpo etérico. Então, esse exemplo é uma das razões pela qual devemos preservar as forças etéricas para atuação no corpo da criança durante o primeiro setênio. Enfraquecê-las durante a infância com a força do pensar poderá no futuro trazer sérias consequências à saúde. É extremamente bom para a criança desenvolver fantasia e capacidade de usar símbolos antes da troca dos dentes. Agora, eu vou convidar vocês a ver uma história. A gente vai dar uma pausa de 15 minutinhos para o nosso café. Então, são 3h07. Quando for 3h23, a gente volta. E aí a gente vai ver a nossa história depois do nosso café, pode ser? O que você acha, Daniel? Ela entra aqui no lugar da nossa história. Então, tira para a gente poder... Eu estou achando assim, são 3 e que horas são, hein? 3h07. Eu acho que a gente poderia tocar direto, né? Precisaria ouvir o pessoal, porque hoje a gente está com um conteúdo um pouco mais elástico, né? Eu não sei, eu não pararia, eu emendaria, mas precisaria ouvir, pelo menos abrir a tela das pessoas aí para ver os tantos de joinhas, né? A Fer já mandou um joinha aqui, né? A Laís, a Flávia, a Ívia. Para mim, tanto faz, gente. Eu topo que a galera tiver na vibe aí. Se o pessoal tiver empolgado, a fim de continuar, vambora. Eu acho que hoje, se nós pararmos esses 15 minutos, a gente vai extrapolar demais o horário. E aí, como o nosso público é
todo composto por famílias com crianças pequenas, nessa contingência pode atrapalhar. Então vamos tocar. Vamos emendar, porque depois a gente tem um trabalho em grupo, depois volta para a salona. Então, assim, para tentar parar às 5, né? Que é a nossa... Às 4, aliás, que é a nossa meta. Vamos lá, então. A Andresa vai colocar Bom, atividade. então eu vou voltar com a nossa história. E aí, depois da nossa história, o Daniel vai montar os grupos, tá bom? Vamos lá de novo. Josué? Josué, vambora, mamãe vai chegar atrasada. Consegui pra dormir, não. Ela falou de caquinho. A gente podia achar depois. Vambora, olha ele aqui. Onde é que ele largou? Ah, está ali na esquerda. Segura aqui. Segura aí. Porque eu não preciso ir no banheiro. Aqui o tanque, tá aqui, pronto. Toma o tanque, vamos embora. Vambora. Vai. Devagar, vocês Você estão tá malucos. atrasado pra escola, vai. Tem um cavalo ali. Chegamos. Até hoje. Tchau, dona. Gente, o Daniel está pedindo para consultar aqui se está todo mundo ouvindo. Nós vamos voltar, porque parece que está cortando, picotando. Então, assim, todos fechem os seus áudios, todos fechem os seus vídeos e eu vou voltar, tá bom? Só um minutinho, por gentileza. Muito obrigada. Vamos lá. Agora tá sem áudio pra mim. A gente podia achar depois. Vambora. Olha ele Voltou. aqui. Onde é que ele largou o tanque? Ah, está ali na esquerda. Eu pego. Segura a bicicleta. Eu vou pegar o tanque, segura aí. Deixa. Aqui o tanque, tá aqui, pronto. Toma o tanque, vamos embora. Vambora. Vai. Devagar, vocês Você estão tá malucos. atrasado pra escola, vai. Tem um cavalo ali. Chegamos. Até hoje. Tchau, dona. Para mamãe, toda ferida para judeus e cães. Vamos, José. Papai, por que os cães e os judeus não podem entrar ali? Porque eles não querem que entrem. Cada um faz como bem entende, Josué. Lá na avenida tem uma loja de ferramentas, né? Eles, por exemplo, não deixam entrar os espanhóis e os cavalos. Mais pra frente tem uma farmácia. Ontem eu estava com meu amigo, um chinês que tem um canguru, e ele disse, vamos entrar. E disseram, não, chinês e canguru não queremos aqui. É isso, são antipáticos, você pode fazer. Mas na livraria todo mundo pode entrar, não é? Não, a partir de amanhã também vamos pôr um aviso. Do que você não gosta? Tirei você. Eu dos visigodos. A partir de amanhã vamos pôr entrada proibida, aranhas e visigodos. Eu já tô farto desses visigodos. Já chegou? Não, é uma passagem de nível. Vem cá. Papai, me diga que jogo é esse? É isso. Como que jogo é? É um jogo certo do jogo. O jogo nós somos todos organizados, entendeu? É tudo organizado.
Depois tem os homens aqui, as mulheres para lá. E depois tem os soldados. Todo mundo tem um horário. É difícil, viu? Não é fácil, não. E depois, se o deles errar, vai embora para casa na hora. Na hora. Por isso tem que prestar atenção, Josué. Mas se ganhar, você leva o primeiro prêmio. Que prêmio é? É, o primeiro prêmio, eu já disse. É um belo tanque. Mas eu já tenho um tanque. Não, mas é um tanque de verdade. Novo. De verdade? Sim, eu não queria te contar. E eles são malvados, gritam. É claro, porque querem o prêmio. Um tanque de verdade todo mundo quer. Tem que ser duro. Eu posso ver a mamãe? Quando acabar o jogo. E quando acaba? Tem que fazer 1000 pontos. Quem faz 1000 pontos ganha um tanque de verdade. Achtung! Ruhe! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? O que ele disse? Está procurando quem fala alemão para explicar as regras. Você fala alemão? Não. Alles her, ich sage das nur einmal. Começa o jogo. Quem tá, tá. Quem não tá, não tá. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden, Tem que fazer 1000 pontos. Quem fizer ganha um tanque de verdade. um zu arbeiten. Sorte dele. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Todo dia vamos anunciar a classificação por aquele alto-falante. O último classificado vai carregar o cartaz com a palavra estúpido aqui nas costas. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nós fazemos parte dos maus, bem maus que gritam. Quem tiver medo perde pontos. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? Em 3 casos se perdem todos os pontos. Perde 1. Quem começar a chorar. 2. Quem quiser ver a mãe. 3. Quem tem fome e quer um lanche. Esqueçam! Es sollte glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. É muito fácil perder os pontos por fome. Eu mesmo ontem perdi 40 pontos porque queria de qualquer jeito pãozinho com geleia. Gehorsamkeit ist alles. De Damasco. Und noch etwas. Ele de Mônaco. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Não peçam pirulito porque não tem. Já comemos todos. Antreten in Zweierreihe. Eu comi 20 ontem. Schweigen. Dor de barriga. Jeden Morgen Mas estava bom. ist Appell. Estava. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Desculpe falar depressa, mas hoje estou brincando de esconder e agora vou embora, senão me acham. Você já comeu? Comi, mas não pedi lanche. Ótimo! Então, se você não pediu, você fez 12 pontos. 48 eu, 12 você, 60. Com 60 pontos, nós já ganhamos este pedaço de pão sem geleia. Josué, olha. Toma, come. Olha só quem chegou. Bartolomeu, como é que foi? Podia ser pior. Me dão 20 pontos. Não fala nada. Nós estamos na frente. Todo mundo grita. Cadê o Josué? Cadê o Josué? Falam palavrão e tudo. Estão com raiva mesmo. Ninguém deixa você. Agora, tchau. Depois eu... Olha, se eu demorar para aparecer, não se mexe, tá? Não sai. Você só deve sair. Você está me ouvindo? Só sai daí quando estiver um silêncio absoluto e não tiver mais ninguém. Por segurança. Jeder! Was machst du? Vorwärts!
Rude! Papai! Esta é a minha história. Este é o sacrifício que meu pai fez. Josué! Este foi seu presente para mim. Nós ganhamos! Nós ganhamos. Mil pontos para morrer de rir. Chegamos primeiro. Vamos voltar para casa com o tanque. Nós ganhamos! Bom, essas são algumas cenas de um clássico que chama A Vida é Bela. Não sei se todos já conheciam, e se não conheciam, vale a pena assistir. Então, agora é hora da gente se dividir. O Daniel vai dividir em grupos, vocês vão ser transportados para salas. E a proposta é que a gente pegue um pouquinho do que a gente viu até agora, né, sobre as 3 forças da infância. A primeira, a criança toda é um órgão sensorial. A segunda, todo aprendizado ocorre pela imitação. E a terceira, a força do crescimento é a mesma força da memória. E finalizando com esse vídeo que traz muitas imagens para a gente refletir, a proposta é que esses grupos agora conversem um pouquinho e produzam um verso, uma poesia, uma frase, tragam para a plenária um presente, sem regras, tá? Pode ser metáfora, pode ser super cabeça, do jeito que vocês decidirem, mas tragam para nós um presente em forma de arte do que restou dessa conversa, tá bom? O Daniel vai então separá-los em grupos, e esta é a mensagem, né, do... Opa, passei aqui, ai meu Deus, como eu sou ruim disso aqui. Então, com tudo que vimos e com as lindas cenas do filme A Vida é Bela, desenvolvam um poema, um verso e uma música depois de conversarem. E se inspirem aqui com Goethe, que traz: cada um vê no mundo o que leva em seu coração. Bora?